Boa tarde, gente. Boa tarde. Senhor. Vou começar hoje com Salmo 116, versículo 1 e 2 só. Sabe? Foi no Salmo 116, versículo 1 e 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas orações, porque Ele se inclina para ouvir, orarei enquanto viver. Só isso, não queria dizer. A gente tem um Deus tão ocupado, né? Pôr o sol para nascer, a lua depois para nascer, mas mesmo assim Ele se preocupa com as nossas questões, né? No nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A gente mostra essa gratidão para Deus, né? Por Ele ser um Deus atencioso conosco. A gente mostra essa gratidão a Deus aqui, no culto a Deus. A gente tenta devolver um pouco para Deus do que Ele é para nós. Então, essa foi a minha ideia hoje, assim, para a gente refletir que Deus nos escuta todo dia, todas as nossas aflições, as nossas pelejas, Deus está com a gente. E hoje aqui, talvez esqueça um pouco assim, de pedir um pouco hoje. Vamos tentar retornar para Deus o quão bom Ele é para a gente, vamos tentar cantar o quão bom Ele é para a gente, vamos demonstrar para Deus um ato de louvor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, fiquem de pé, por favor. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela atenção que o Senhor tem pelos seus filhos, Deus. Ó Pai, muito obrigado, Deus. Às vezes eu sou tão perdido e tão confuso nesse mundo, Pai, mas aqui, quando eu te adoro, Deus, é o lugar onde eu me encontro, Pai. É o lugar onde eu sei que eu pertenço a alguém. Muito obrigado, Senhor, pela sua fidelidade com o seu povo, Pai. Agora, no momento de louvor, nós queremos demonstrar a Ti, Deus, que nós nos importamos com o Senhor, que o Senhor tem significado nas nossas vidas, o Senhor é tudo para nós, Pai. Nós te louvaremos com nossos lábios, Deus, com as nossas mãos levantadas, com as nossas mãos e nossos corações, Pai. Porque nós te amamos, Deus. Obrigado por provar esse amor todo dia para nós, Pai. Nós te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos muito felizes de estarmos aqui. Claro que vocês deram mais atenção para a Luísa, já estou acostumada, porque ela está grávida. Todo mundo pergunta da mãe, como está a mãe. Brincadeira. Brincadeira com um pingo de verdade. Mas vamos unir as nossas vozes, os nossos corações. A gente está de fato bem feliz de estar aqui com esse povo querido, com essas pessoas queridas, depois de um almoço querido. Amém? E esse é o momento em que nós nos unimos, independente de placa, de seja lá o que for, denominação, pensamento. É um momento que o povo de Deus sempre se reúne em unidade para fazer uma coisa só, que é adorar. Vamos juntos. Com corações abertos, nós te adoramos. Tu és o desejado. Somente Tu és santo, somente Tu és digno. Vem nos ensejar. Com corações abertos, nós te adoramos. Tu és o desejado. Somente Tu és santo, somente Tu és digno. Vem, com corações abertos, nós te adoramos. Tu és o desejado.
nós te adoramos, tu és o desejado. Sim, Jesus, tu és bem-vindo, Senhor. Somente tu és santo. Receber, Jesus, essa adoração nessa tarde. Vem nos incendiar. Se o Senhor não vier, se o Senhor não receber a nossa adoração nessa tarde, Jesus, Nós te adoramos. o que nós estamos fazendo aqui, Senhor, está sempre em vão, Senhor. Então nós te convidamos. Tu és bem-vindo, vem. Somente tu és santo, somente tu és digno. Vem nos incendiar. Ao erguermos nossas vozes, tua glória enche o céu. Viemos só por ti. Viemos só por ti. Viemos pelo poder da tua palavra. O que está morto viverá. Viemos só por ti. Viemos só por ti. Sim, Senhor. Tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta. Jesus, Jesus, tu és o som, tu és o som que meu coração canta. Tu és o som que meu coração canta. Diga, Jesus, Jesus, tu és o fogo, tu és o fogo que aquece a minha alma. Tu és o fogo que aquece a minha alma. Sim, Senhor.
Estou tão preso a Ti. Tua misericórdia, Senhor. Tua misericórdia me persegue a cada dia. Estou tão preso a Ti. Ainda bem, Senhor, que é o Teu amor que nos prende. Ainda bem que não depende de nós, ainda bem que não depende do nosso esforço. É simplesmente o Teu amor, simplesmente a Tua graça, simplesmente a Tua bondade. Se não fosse o Teu amor, a Tua bondade, já teríamos sido consumidos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a Te amar com todo o nosso coração, a voltarmos ao início, sabe? Voltarmos a um lugar onde, apesar do amadurecimento, consigamos Te adorar com todo o nosso coração. Ajuda-nos, por causa da Tua bondade, ajuda-nos. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao
amor. Leva-nos de volta ao primeiro 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 amor. Sim, Jesus. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Leva-nos de volta ao primeiro amor. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo, amado amigo. Retornaremos ao lugar ao qual pertencemos. E nós iremos contigo. Sim, nós iremos. Retornaremos ao lugar. Nós iremos. Amado amigo, nós iremos. Queremos te amar. Aquilo que realmente importa pra você. Queremos te agradar. Queremos te agradar. Aquilo que você se importa. Aquilo que você se importa. Aquilo que você quer de nós. Ajuda-nos a entender, Jesus, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Ajuda-nos a criar um lugar de adoração com aquilo que o Senhor quer receber, não com aquilo que a gente acha que a gente deve te oferecer, de estrutura, de técnica, de equipamento. Ajuda-nos a entender, Senhor, que quando atraímos a Tua presença, Jesus, todas as outras coisas são adicionais, Pai. Leva-nos de volta, Jesus, a um lugar de adoração onde nós entendemos que esse ato, esse lugar que criamos para Ti, Senhor, em nossos cultos, começa em nós, começa no nosso coração, começa na nossa vida, Pai. Leva-nos, Jesus, de volta a um lugar de simplicidade, Jesus, onde nós conseguimos criar, Jesus, um momento de adoração para Ti, somente contendo aquilo que o Senhor quer, que são os nossos corações, voltados ao Senhor, dispostos, os nossos olhos abertos para Te ver,
achando que é lá que o Senhor vai habitar. O Senhor está nos chamando para um lugar de simplicidade, para voltar a um lugar de essência, onde a gente entende que por mais que a gente queira construir coisas, o Senhor não quer nada disso que a gente possa tentar alcançar com as nossas mãos. O Senhor nos quer. Então voltemos. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Leva-nos de volta ao primeiro amor, 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 sim, Jesus. Leva-nos de volta ao primeiro amor, leva-nos de volta ao leva-nos de volta ao primeiro amor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo. Leva-nos de volta ao primeiro amor. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso desejo. Queremos ir, queremos ir, queremos ir. No lugar de te amar, te reverenciar, te seguir com todo o nosso coração. No lugar de te amar, te reverenciar, queremos ir com todo o nosso coração. No lugar de te amar, te reverenciar, queremos ir, queremos ir. No lugar de te amar, te reverenciar com todo o nosso coração. No lugar de te amar, te reverenciar, queremos ir, queremos ir. Leva-nos, leva-nos. Até porque não conseguimos ir sozinhos, não conseguimos ir na força do nosso braço, mas queremos ir
Continua mostrando a nós a tua beleza, continua mostrando a nós que apesar desse mundo destruído, maluco, a tua beleza, Senhor, excede todas as coisas. Nós queremos ir. Queremos ir, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Posso ouvir um amém? Muito obrigado, Silas, Luísa. Uma bênção ter vocês aqui conosco. Vamos agora para o nosso momento de oferta. Outra maneira de adorar o Senhor, de descobrir a Deus. Quem estiver preparado, está. Obrigado, Senhor, pela adoração da sua casa hoje, pelos louvores, Deus, que foram doados a Ti. Nossos louvores tenham subido como um perfume suave, Pai, como música agradável aos seus ouvidos, Senhor. Nós te agradecemos também pelas ofertas, Pai, que ficaram na sua casa, Deus. Amém. Vamos ter a pregação do Silas também. João vai pregar? Não, que isso. Silas vai estar aí pregando para a gente hoje. Vamos prestar atenção, Silas, abençoados ainda. Eu te amo. Deus, obrigado, Pai, pela vida desse casal que veio nos abençoar hoje, Deus. Nós agradecemos por ter essas pessoas de exemplos para nós, Pai. Pessoas que dedicam a sua vida à adoração a Ti, Deus. Pessoas devotas realmente ao Senhor, Pai. Obrigado por ter esse exemplo, Deus. Pai, peço pela vida do Silas, Deus, que vai ministrar a sua palavra agora, Deus. Deus, faça das palavras dele, Pai, fiéis à sua palavra, Deus. Suas palavras são vivas, Deus. As palavras da Bíblia são vivas e elas saltam aos nossos olhos e são reais em nossas vidas, Deus. Te agradecemos. Amém. Até que foi uma boa ideia, né? Quem falou aí que o João ia pegar? Já foi. Já foi? Já. Ah, mas eu não vi. Amém. Irmãos, a gente sempre tem o costume de falar que alegria, né? Estarmos aqui, mas é verdade, de fato. Como é bom estarmos aqui. Não é uma missão muito fácil, porque temos aqui teólogos, não sei porquê, eu ligo Samuel, o Diego, mas é uma missão muito prazerosa, me sinto muito à vontade, e vamos falar hoje sobre algo bem simples, mas acredito que muito profundo. Primeiro eu vou te perguntar uma coisa. Você já teve na sua vida bons conselhos? Alguém já teve bons conselhos? Quem já teve bons conselhos? Até existe um ditado, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Eu já tive muitos bons conselhos na minha vida. Por exemplo, estava lembrando de alguns quando eu estava vindo para cá hoje, no carro. Aí fiquei pensando quais conselhos bons que eu tive na minha vida que de fato impactaram a minha vida, que de fato deram um direcionamento, tipo assim, que se não fosse aquele conselho ia dar ruim. Aí eu me lembrei da época que eu ia lá na mocidade, da minha igreja que eu nasci, que eu cresci, como diz a Luísa quando eu tinha cabelo. Ela fala que eu sou mais bonita agora, gente. Ou não pode jurar comigo. Mas lá na minha mocidade, eu tinha uma líder de jovens fantástica, e ela me deu, na verdade ela dava conselho para todos os jovens, né? E aqueles conselhos me pegaram de um jeito, em todos os aspectos que vocês possam imaginar.
para ser um bom homem, para ser um bom namorado na época, para ser um bom esposo, que na época eu viria a ser, né? Apesar das nossas limitações, para ser alguém correto, para ser alguém o mais possível parecido com Jesus, apesar de estar longe disso. Mas foram conselhos que eu olho, hoje eu tenho 37 anos, nessa época aí eu tinha lá uns 12, 13, fiquei aí até uns 14, 15, tendo esse tipo de conselho. Aí a gente vai se formando, a gente vai conhecendo, vai vivendo a vida. Aí eu conheci a Luísa, aí a gente formou uma família, a gente casou, estamos formando uma família, mas eu sinto que eu tive conselhos lá atrás de pessoas da igreja, até por meio de pregações, que moldaram o meu jeito de ser, né? Até hoje eu sinto que se não fossem determinados conselhos de pessoas muito abençoadas, eu seria uma pessoa assim, meio destruída, né? Eu tenho uma personalidade um pouco mais, não sei nem definir, mas eu sou mais quieto. Diz a Luísa que às vezes não, que eu vou... Gente, a Luísa fala para eu tomar cuidado quando o nosso filho nascer, que apesar de eu ser quieto, eu sou muito zoeiro. Então, mas vocês não conhecem esse lado, então eu fiquei só com o lado bom. Mas se não fossem alguns determinados conselhos que eu recebi lá atrás, eu seria uma pessoa aí meio destruída emocionalmente, seria uma pessoa totalmente acabada no sentido de perspectiva. Para o ministério eu achava que eu não tinha vocação nenhuma para nada, mas aí depois fiquei sabendo que Deus gosta desses, né? Então ele deu um jeito de me usar, me chamar para me usar do jeito que ele quiser. Por que estou falando de conselhos? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Alguém quer falar um bom conselho que já teve? É sempre ruim quando o pregador joga para a igreja, né? Porque a igreja nunca fala. Nem a esposa para ajudar. Alguém quer falar algum conselho? Tá bom. Lucas 18, queridos. Nós vamos ler do 1 ao 8. Eu vou ler ali, porque acho que aí fica melhor para acompanhar. Diz assim: Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor, voltando aos discípulos, disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Amém? Amém? Amém. Irmãos, eu acho que existem muitos bons conselhos no decorrer da nossa vida, de pessoas queridas, pessoas usadas por Deus. E conforme o João abriu o culto falando em algum momento que o mundo está de certa forma que muitas vezes nós nos sentimos confusos, perdidos, e é o meu caso. E aí, nós nos sentimos confusos, perdidos, às vezes precisando de uma resposta, às vezes precisando de algo sobrenatural,
Porque afinal, se nós olharmos para a esquerda, para a direita, para a realidade do mundo hoje, gente, o mundo não está para brincadeira, a realidade da vida não está para brincadeira. Porém, num desses dias em que eu estava vivendo a minha vida, eu me perguntei o que é que podemos fazer para de fato estarmos seguros e nos assegurarmos do bom conselho. E aí, lendo os evangelhos, eu me deparei com esse texto que eu já comentei com algumas pessoas, que eu acho que é o texto da minha vida. Dentre tantos textos que eu amo, eu acho que esse texto me pegou de um jeito, talvez por tantas situações que tenho vivido, mas por quê? Primeiro de tudo, que Jesus, não sei se você notou no versículo 1, que Jesus chamou os seus íntimos, chamou os seus discípulos, e aí começou a contar uma parábola para eles. Nada novo, porque se nós voltarmos no Evangelho de Lucas ou em outros também, nos outros, Jesus tinha a prática, era normal, era comum, era corriqueiro, era costumeiro de Jesus contar parábolas aos seus discípulos. Algumas parábolas falam de determinados assuntos, essa especificamente está falando de oração, mas Jesus chamou seus discípulos para algo muito sério, ao qual eu tenho certeza, convicção plena de que Ele nos chama todos os dias para entendermos isso. O texto, o evangelista, o Lucas, escreveu, e Lucas andou com Jesus, o Lucas escreveu que Jesus chamou seus discípulos para falar uma parábola, mas não era mais referente a algo externo, não era mais para falar dos lírios do campo, não era mais para falar da dracma perdida, não era para falar do reino de Deus com figuras de linguagem. Agora, parece que Lucas está falando que Jesus tinha a intenção de falar para os seus discípulos algo crucial para eles viverem, porque como hoje o mundo lá atrás também tinha seus desafios, mas Jesus chamou seus discípulos para contar uma parábola para quê? Para falar de alguma realidade também, mas uma realidade que toca a nossa vida cotidiana mais intimamente possível. Uma realidade que toca a nossa vida cotidiana de maneira que a gente precisa, ou seja, os discípulos precisavam parar para ouvir aquilo, dar atenção àquilo e praticar aquilo. E nós precisamos parar para ouvir isso, dar atenção a isso e praticar isso. Por quê? Jesus disse assim que ia contar uma parábola para os discípulos a respeito do quê? De orar. E oração, Jesus já havia, algum discípulo já havia perguntado, pedido para Jesus, algumas pessoas haviam pedido para Jesus ensinar a eles a orar. E é aí que nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Jesus falou a oração do Pai Nosso. Mas aqui tem algo que é muito digno de observação. Ele falou para os discípulos, imagina alguém falando para você, orar sempre e nunca desanimar. Mano, dureza. Porque a oração, apesar de ser o nosso canal gracioso de contato com o nosso Pai Celestial, cara, eu quis contar nos dedos de uma mão quantos períodos eu orei sem desanimar e eu não consegui contar. Não consegui contar. Muitas vezes orei, estou nessa luta aí todos os dias da minha vida e muitas vezes eu oro, mas dificilmente eu oro sem desanimar. Por tudo que a vida apresenta, mas assim, essa não é uma mensagem para falar das minhas dores, tá, gente? Estou apenas falando a realidade. Eu oro e muitas vezes desanimo. Mas Jesus está dizendo que os discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar. Além de orar sempre, que já não é fácil, né? Tem que orar sempre sem desanimar. É o conselho que ele não vendeu, mas ele deu. E como se não bastasse essa parte, esse versículo 1, que só por aqui, só no versículo 1, a gente já poderia falar congressos e congressos sobre isso.
Mas Jesus então desenrola a história. Olha, eu vou falar o seguinte para vocês, uma parábola para vocês. Tinha uma viúva que, obviamente, estava dependendo de uma causa, dependendo de que uma causa fosse resolvida, e essa viúva comparecia sempre diante de um certo juiz. Mas não era somente um certo juiz, era um juiz arrogante, era um cara que era mau, ele não temia a Deus e não dava muita bola para as pessoas. Ou seja, era um cara ruim, era uma pessoa ruim, era uma pessoa cheia de si, arrogante, fazia as coisas quando bem entendia. E era diante desse juiz que a mulher se apresentava. A viúva, se você conhece um pouco da palavra, no Antigo Testamento e Antigos Textos, a viúva é uma figura que é sempre protegida por Deus, né? As viúvas e os órfãos sempre teve um olhar especial. Deus, de certa forma, enviava pessoas. Não sei se você pode lembrar aí do caso do profeta Eliseu, que foi lá na casa da viúva que estava para perder tudo, e o Eliseu falou para ela juntar as vasilhas. Ela juntou as vasilhas milagrosamente se encheram de azeite, ela pôde pagar as suas dívidas e viver do resto. Então é um exemplo de uma viúva. Fora esse exemplo, tem tantos outros no livro de Atos, mas o fato é que Jesus está mostrando aqui que alguém que Deus já tinha um olhar especial comparecia diante de uma dificuldade extrema, que era um juiz ruim, um juiz arrogante. E quando ela comparecia diante de um juiz, você pode imaginar do jeito que você quiser, ela comparecendo no escritório, numa casa, numa cabana, onde quer que seja, ela sempre aparecia com a mesma súplica: olha, eu preciso que você julgue a minha causa, eu preciso que você julgue a minha causa com urgência, eu preciso muito que isso seja resolvido. E o juiz, que não temia a Deus e nem aos homens, não dava muita bola. Ele via possivelmente, assim como acontece ainda hoje, ele via possivelmente a causa daquela viúva e pensava consigo mesmo que ia julgar aquilo quando desse na telha, quando ele tivesse vontade. E aqui, Jesus intencionalmente dá a entender aos seus discípulos e a nós que ela compareceu tantas vezes que o juiz iníquo, o juiz mau, arrogante, caiu em si, ficou cansado de ser importunado e falou para si mesmo: olha, eu vou julgar logo a causa dessa mulher porque ela não está parando de me importunar. Em outras palavras, basicamente o juiz está falando assim: eu vou julgar logo a causa dela, fazer logo justiça para ela, que assim ela para de me encher. Assim ela para de comparecer diante de mim de novo com esse pedido, de novo com essa ladainha, de novo com isso que ela julga importante. Aí, meus irmãos, sabe o que é mais curioso? É que Jesus termina esse discurso, essa parábola, falando que o juiz caiu em si para julgar a causa da viúva, mas o Senhor Jesus volta para os seus discípulos e fala o quê? Que era para eles atentarem para a atitude dos juízes injustos. Aí quando eu ficava meditando nesse texto, cara, o que Jesus falou para os discípulos se atentar no exemplo, na atitude de um cara que era mau, de um cara que era arrogante, de um cara que não queria, nem sequer dava bola para a causa da viúva. E aí, quando ele fala isso para os seus discípulos, ele vai mais além ainda naquilo que é contraditório. Além de falar para os discípulos prestarem atenção na atitude do juiz, em algumas versões, obviamente, não em todas, mas ele, de fato, em algum momento, Jesus compara Deus com o juiz injusto. E aí o texto se abre. Por que Jesus comparou o Pai Celestial com o juiz injusto? Claro, não foi falando que Deus é injusto, não foi falando que Deus não gosta das nossas súplicas, mas Jesus quis colocar nos corações dos discípulos e quer colocar nos nossos corações que, se um juiz mau, arrogante,
insensível respondeu ao clamor, à súplica daquela mulher que tanto precisava, que já tinha atenção específica de Deus por causa da sua condição, Jesus disse: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Olha, eu estou falando para vocês, Jesus dizendo, eu estou falando para vocês a intenção, a atitude desse juiz, mas prestem atenção, se esse juiz atendeu a oração de uma simples viúva, será que o Pai Celestial não atenderá ao clamor dos seus filhos, que clamam a Ele dia e noite? Por que eu comecei falando de... Claro, eu sei que todos vocês já tiveram bons conselhos, mas eu gostaria de chamar a sua atenção que esse é o melhor conselho que você pode ter na sua vida. Você precisa orar. Eu preciso orar, nós precisamos orar. Estando desanimados ou não, estando alegres ou não, nós precisamos orar. Amém? Vou fazer igual nas igrejas que eu visitava. Repita comigo: nós precisamos orar. Por que nós precisamos orar? Primeiro que essa pergunta tem milhares de respostas. Eu poderia citar milhares, alguns pais da igreja, algumas frases de pregadores, de teólogos que eu amo, mas hoje eu quis trazer o exemplo só de Jesus. Ele falou que nós precisamos orar sem desanimar, queridos. Sem desanimar. Nós temos desafios no ministério, nós temos desafios na vida lá fora, no trabalho, na família. Nós vivemos em guerra. Essa é a verdade. Nós vivemos em guerra. Amo, maravilhoso subir, ministrar louvor, maravilhoso estar na casa de Deus, maravilhoso estar nesse reino, por graça e pura misericórdia de Deus. Mas eu preciso te dizer, desde o dia em que o Diego nos convidou para estarmos aqui, que na verdade deu até errado uma vez, mas eu fiquei pensando o que é que eu vou falar, e preciso falar do que mais tem falado comigo. Silas, você precisa orar. Porque você quer viver uma vida de resposta de oração, mas sem orar. Quer orar, quer viver por osmose lá, orar no elevador, orar andando de bicicleta, que Deus ouve também, mas não é isso que esse texto está falando. Especificamente no meu caso, o Espírito Santo tem me conduzido por pura graça no meu coração, falando: cara, você precisa orar. Você quer chegar nesse lugar em Deus, você precisa orar. Ah, mas eu oro. Não, cara, você vai ter que se ajoelhar lá, se trancar no seu quarto e passar um tempo orando. Porque é isso que a vida precisa. Não é simplesmente tocar violão, não é simplesmente ter um status no Instagram, nem seguidores no Instagram. Você precisa orar. E por isso que eu falo que esse é o texto da minha vida, porque quando Jesus voltar, ele ainda encerra a parábola e a explicação aos discípulos, dizendo que será que quando ele voltar, ele vai encontrar pessoas orando? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar pessoas com fé? Será que quando ele voltar, ele vai encontrar jovens que oram, mães que oram, pais que oram? Muito simples, né, falar disso, mas hoje, faculdade, trabalho, compromissos roubam tanto o nosso tempo, roubam tanto a nossa força. Não estou nem falando só de tempo, roubam tanto a nossa força, a nossa atenção, que a gente não ora. E eu gostaria de falar algo diferente, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum se a gente não orar. Se é que existe um lugar para chegar, né? Mas em Deus, falando com relação a Deus, aquilo que a gente fala, que é o coração de Deus, a conhecer o Senhor, a viver com o Senhor, a estar rendido ao Senhor, nós não vamos chegar a lugar algum de conhecimento do Senhor se a gente não orar. Posso ouvir um amém? Quando Jesus fala para os seus discípulos que eles precisam orar sempre e nunca desanimar, e quando ele transmite essa mensagem para nós, é de fato, fala, claro que Jesus sabe que nós vamos desanimar. Ele disse que nós teríamos aflições nesse mundo.
ele falou para nós termos bom ânimo. Por que alguém fala para você ter bom ânimo? Porque sabe que você vai enfrentar coisas difíceis, barra dura. Ele sabe que nós vamos desanimar, mas ele disse para nós orarmos sempre. Sempre. Silas, o que é orar sempre? Sempre. Como orar sempre? Orando sempre. Gente, vou falar algumas experiências para vocês. Os períodos que eu mais me dediquei na oração foram os períodos que eu mais tive experiências com Deus que mudaram o meu ser, o meu jeito de ver a vida, o meu jeito de viver o ministério, o meu jeito de respeitar pessoas, o meu jeito de suportar a pressão, suportar a dificuldade. Foi nos períodos que eu me dediquei a orar, e olha que eu nem sou um grande orador. Olha que eu sou meia boca, mas o meia boca, quando ele se dedica, meu amigo, o céu se abre. Eu tenho certeza que vocês têm experiências. Vou falar algumas para vocês. Estava em uma época com uma sinusite imparável, incurável, tomando remédio, e foi perto ali do período que meu pai morreu, faleceu, e eu não estava afim de ir para o hospital, não estava nada. Sabe quando você está afim só de se medicar em casa? Era isso, sinusite era um tempo, gente. Gripe você toma ali dor de cabeça, você toma ali um Duril, a gripe você toma como é aquele que parece água? Tem um lá que o vírus dá risada, mas enfim, sinusite não é um... Pois eu vou lembrar, vocês sabem qual é? Não, o comprimido para gripe, que é vermelho e amarelo, você até Cinegripe, o meu vírus faz assim, ó. Enfim, sinusite não é uma gripe. Mas estava ali com uma sinusite, digo incurável porque eu estava muito mal, talvez afetado pela morte do meu pai, com a imunidade baixíssima, eu estava muito mal. Mas naquele período eu estava sendo um homem de oração. E chegou um momento que eu tomei o último remédio, que não era o Cinegripe, era um remédio indicado por um médico mesmo, talvez um pouquinho mais forte. E eu passei a orar por aquilo. Afinal, na verdade, eu não sabia nem que... Eu sabia que Deus curava, eu era novo na fé, tá, gente? Mas eu falei para Deus me curar, que eu não queria mais aquilo em mim e não queria mais tomar remédio. Adivinha o que aconteceu? Alguém adivinha? Fui curado. Nunca mais meu nariz nem sequer entupiu com sinusite. Amém? Nunca mais. Gente, se vocês conhecem sinusite, vocês sabem que é terrível. Certo? Terrível. Lembro de uma vez que eu estava ainda no início, não no início, já era bem maduro assim na fé, e Deus trabalhava ainda no Brasil expulsando demônios. Vocês lembram dessa época? Mano, Deus expulsava muito demônio lá no bairro que eu cresci, na periferia, meu amigo. Beleza. Estávamos indo para um culto nós chamávamos na época de culto de lar, né? E aí na volta desse culto de lar, algumas pessoas, Silas, eu e uma turma, né? A gente nunca faz sozinho. A Renata está manifestando lá, cara, preciso você vá lá com a turma. A Renata era o nome da menina que a gente já sabia, tinha ido na igreja, manifestava demônio todo culto. Não sei se vocês pegaram essa época de manifestar demônio, mas era punk, era da hora. E aí, fomos lá na casa da Renata. Gente, se vocês rirem, não é pecado, mas eu ri quando eu fiquei sabendo depois dos motivos. Mano, o irmão dela comia pipoca de macumba. Sério. É verdade. O irmão dela passava assim, ó, morava no interior lá, não sei da onde, aqui em São Paulo mesmo, via lá um pratão com pimenta, galinha, pipoca, pegava a pipoca e comia. Gente, depois que eu vi o estado daquela família, eu entendi o porquê. Ele mexia com um negócio ruim, sem nem ter proteção do sangue de Jesus, mano. O cara não era nem salvo. A família dele, o pai tinha doença, a mãe tinha doença, a irmã tinha doença, tinha demônio, o outro irmão viciado em droga, no crime, a família destruída, gente. Você entrava na casa, não tinha janela, cobria com saco preto quando chovia, sabe? Era uma miséria só, um retrato da obra do inferno.
E aí, voltando desse culto de lar, nós fomos lá. Afinal, eu queria expulsar meu primeiro demônio da vida. Subimos, eu não vou mentir, porque a princípio eu tive medo, porque eu sentei, ela estava lá num quarto escuro, sabe, tem um cômodo escuro e os outros acesos. E aí, só que assim, sabe quando você está com medo, aí você lembra, mano, mas não é do meu nome, né? Aí você fica com coragem. Aí o demônio mostra a voz, aí você fala, ixi. Aí você lembra, mano, mas não é do meu nome. Aí você vai, tipo assim, indo etapa por etapa, sentando perto, sabe? Igual quando o namorado vai beijar o namorado. Enfim. E aí eu sentei na cama do quarto da Renata, os irmãos dela em volta, os pais. E a Renata começou a conversar comigo normal, demôniozão querendo me enganar. De repente ele muda a voz. Aí eu olhei no olho dele, mano, por dentro eu estava tremendo. Mas aí eu lembrei do nome de Jesus, e o modo que eu sabia, não sei se era certo, se era errado, falei, quem é você? Ele falou o nome dele, Exu de alguma coisa. A única coisa que eu falei, a única coisa que eu entendi naquele momento é que eu estava orando para Deus me usar. E aí eu falei, vai ser agora. As pessoas começaram a orar, coloquei a mão na cabeça da Renata, não entrevistei nem nada, só queria saber o nome por curiosidade. Quantos anos, de onde você veio, você fala, você é bilíngue? E aí coloquei a mão na cabeça da Renata, parecendo que eu era toda a autoridade, mas eu era mesmo, Jesus estava ali. E coloquei a mão na cabeça da Renata e falei, no nome de Jesus, você vai sair agora e não voltar nunca mais. O demônio saiu. Para não falar que ele não voltou, ela manifestou ainda mais uma vez, que também fui eu com a turma lá, expulsado. Eu nunca mais tive contato, porque era da igreja que eu era, mas a Renata casou, teve 2 lindos filhos, encontrou um homem de Deus e ela não seguiu a vida de maldição que a família dela seguiu. O irmão dela foi assassinado lá perto da Galeria do Rock, porque ele era criminoso. O outro eu encontrei, porque eu trabalho ali perto da rodoviária do Tietê, eu vi ele lá morando na rua, porque não quis saber de Jesus, mas a Renata, que abriu o coração, foi liberta. E aí, meu irmão, eu não sei se você vai ser usado para expulsar demônios, se você vai ser usado para levar a palavra aos cativos, se você vai ser usado para edificar essa igreja, mas se você orar, Deus vai fazer grandes coisas em você através de você. Ah, Silas, mas eu desanimo. Vamos dar as mãos, eu também. Mas quando nós entendermos que aquilo que a gente carrega por graça e misericórdia do Senhor, e esse conselho, quando nós entendermos esse conselho do Senhor, de que nós devemos ter uma vida de alguém que ora, é muito bonito eu tocar violão, eu amo, cara, eu sempre falo para a Luísa, ela está aqui para não deixar eu falar sozinho, eu amo de ministrando, eu amo. É uma voz é uma voz, né, gente? Na outra vez que a gente veio, estava o Samuel, eu esqueço o nome dela, Stephanie, estavam eles no dia da adoração, né, que teve mudança, né, das equipes, mas a gente ama, a gente ama o mover de Deus quando existe oração por trás, a gente ama tudo isso, mas se eu especificamente não orar, eu não vivo com alegria, eu não consigo viver com alegria se eu não orar. E eu sinto que essa mensagem, esse é o melhor conselho que você poderia ter para a sua vida. Jovem, não importa se você está na faculdade, não importa se você está trabalhando, não importa o que você planeja para amanhã. Na verdade importa, né? Mas não referente a isso que estamos falando. Você precisa ser alguém que ora. Porque o homem mais justo, mais santo, mais puro que poderia existir, disse que se uma viúva que comparecia diante de um juiz iníquo foi respondida, quanto mais aqueles que são filhos, que são escolhidos, que são observados por Deus, vão ser respondidos. Em outras palavras, Jesus está carimbando com o seu nome poderoso, com a sua fidelidade à sua palavra. Se você orar, o seu Pai vai te responder. Tem como escapar? Não tem como escapar. Não tem
orei desanimado, eu orei sem vontade de orar. Também oro muito sem vontade de orar, mas Jesus vai responder. Lembra quando meu carro pegou fogo? Gente, eu vivi uma paz naquele período, desde que eu vi o carro pegando fogo. Eu falei, tá bom, Senhor, então o Senhor providencia o que eu vou precisar, porque eu vou precisar. Eu não tenho seguro. Falei, né, Gui, pra você? Não tinha seguro, mas é isso aí. Já estava quase vendendo o carro, mas é isso aí, vamos juntos. Eu fui pregar numa igreja, fui falar sobre discipulado lá na igreja do Gui. Olha só como é, eu não estava nem querendo pregar, eu queria só fazer o louvor, né? Eu emocionalmente estava meio capenga, só não podia mostrar para a Luísa. Mas por dentro de mim eu estava triste. E um dia o Guilherme me ligou e falou, você faz o louvor? Faço, beleza. Não passou 5 minutos, você faz o louvor e a palavra? Meu, leva outro para pregar, cara, eu vou fazer um louvor só. Não, é você, não sei o que. Apelou tanto, mandou o primo dele me ligar. Tá bom, eu prego e faço louvor. Beleza. Ah, ainda com tema. Com tema, né, geralmente é mais difícil. Aí, me deu um tema, discipulado. Mano, o que eu vou falar de discipulado? Beleza. É um tema muito, é mais para quem é de outra prateleira, mas enfim. Aí, vamos falar sobre discipulado. Guardem bem isso, eu não queria pregar. Fui lá, vou falar então, vou começar com a história do Osama Bin Laden. Foi isso que eu fiz. Assisti o documentário do Osama Bin Laden, peguei o exemplo de como ele fez discípulos e levei para o início da pregação. Aí falei sobre discipulado. Em determinado momento da pregação, falei que os discípulos também passam por dificuldades. Aí citei o exemplo do meu carro que queimou. Acabou o culto, sem eu nem menos imaginar, um cidadão da igreja foi lá e me deu 15 mil reais no meu Pix. Para eu pagar as coisas que eu precisava pagar e ainda sobrar. E com esse dinheiro ainda abençoei gente lá da minha igreja que ia precisar depois. O pastor Daniel, que cuida de um asilo, de um abrigo de crianças, foi roubado e ainda pude abençoar ele com parte daquele valor. Por quê? Porque eu sou bom? Não, gente. Porque eu estou orando. E é isso que Deus faz com quem ora. Não é o Silas que está falando, ele falou aqui, ó, será que Deus não vai fazer justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Lembram que eu nem queria pregar? Se eu não pregasse, aquele irmão não ia ouvir falando que discípulos sofrem, que o meu carro queimou e ele não ia me abençoar. Então ele me ouviu porque eu preguei. Longe de mim a minha intenção, eu já estava conformado, não esperava dinheiro nem de ninguém, só de Deus, obviamente. Mas longe de mim isso, mas eu fui abençoado naquele dia, sem nem esperar. Por quê? Porque eu não tenho mais outra esperança nessa vida se não for no quarto de oração. Por mais que às vezes eu não queira estar lá. Às vezes eu quero descer, andar de bike, às vezes eu quero reclamar, às vezes eu quero murmurar, mas eu estou lutando contra a minha natureza de que eu preciso orar. Amém? Eu gostaria que você pensasse nisso para a sua vida, de que nem sempre as coisas vão estar bem, nem sempre as coisas vão estar do jeito que a gente gosta, mas esse é o melhor e maior conselho que você pode ter para a sua vida: orar sempre e nunca desanimar. Esse é o mais precioso conselho, e além disso, olha quem deu o conselho. Será que Jesus deixou um exemplo? Será que o Lucas foi lá escrever para o Teófilo um livro e foi inspirado dentro do coração dele? Olha o meu carro. Ele escreveu um texto tão curto a respeito de uma situação corriqueira, que é alguém ter sua causa julgada por um juiz. Será que foi à toa? Não foi à toa. Saia daqui com uma convicção e viva com essa convicção. Você sempre precisa orar. Se você orar, sua vida vai ter respostas. Se você orar, e eu não estou nem falando de barganha, eu não gosto nem de, eu não sei nem mais, Deus, faça isso, faça aquilo. Ele vai fazer se Ele quiser.
Não estou falando para orar barganhando, mas você precisa orar para conhecê-lo, para saber a direção dele, para saber onde você tem que ir, onde você não tem que ir. Você precisa orar para ser amigo do Senhor. Amém? A propósito, vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Eu sei que não há nada novo debaixo do céu, mas sempre que nos voltamos à oração, há sempre algo novo dentro do nosso ser, dentro do nosso coração. Por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa da presença do Espírito Santo que vem, que cumpre aquilo que Jesus falou, que cumpre aquilo que o Pai graciosamente disse que faria e fará e continua fazendo. Ô Senhor, nós temos aqui tantos jovens, nós temos aqui tantas pessoas, nós temos aqui tantas situações, tantas circunstâncias. E muitas vezes nos acostumamos com o Teu reino, muitas vezes nos acostumamos com a Tua casa, porque nós somos limitados, nós somos mortais. De fato, Senhor, nós somos tão limitados, Pai. Senhor, é só o Teu Espírito Santo que convence o homem. Eu peço que o Senhor convença essas pessoas, os meus irmãos, assim como convença a mim. Continue me convencendo dia após dia. Abre os nossos olhos, faça o que for preciso para nos convencermos da oração, para nos convencermos de que no Teu reino as coisas não funcionam na força do nosso braço. No Teu reino, na Tua casa, não importa quantos seguidores temos nas redes sociais ou quantas vezes aparecemos por lá. No Teu reino, Senhor, conforme diz a Tua palavra, nós devemos sim, o Senhor faz questão de que nós nos acheguemos confiadamente diante do trono da graça, para alcançarmos misericórdia em momento oportuno, apresentarmos nossas orações e súplicas. O Senhor disse, Senhor Jesus, que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Ah, Senhor. Recorda-nos desse poder, recorda-nos desse segredo, recorda-nos, Senhor, desse conselho, mas traz ele aos nossos corações com fogo, sabe, para ficar gravado, para não esquecermos, mesmo nos momentos de luta, mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de tristezas, mesmo diante de aflições que batem a nossa porta. Ajuda-nos, Senhor, a termos afeição por Ti, pela Tua beleza, pela Tua palavra, por quem Tu és. Ensina-nos, Pai, que por mais recursos que tenhamos, por mais dinheiro que tenhamos, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar porque o nosso Senhor disse para nós orarmos, porque se nós orarmos, o nosso Pai Celestial, que não se compara ao juiz injusto, Ele vai responder à oração daqueles que clamam a Ele dia e noite. Basicamente, Senhor, o Senhor nos disse, o Senhor está nos dizendo que não tem como nós não termos resposta se nós clamarmos dia e noite. Aqueça os nossos corações. Aqueça os nossos corações, influencia as nossas vidas. Vem permear os nossos corações com a Sua palavra e com o espírito de oração que só pode vir de Ti, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus e dizemos amém. Para a glória do Teu nome, Senhor, abençoe esse povo, abençoe essas pessoas, dê revelações a Ele de maneira que só Teu Espírito pode dar. Abre portas que só o Senhor pode abrir, fecha portas que só o Senhor pode fechar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que Deus gere no coração de vocês
um coração que ora, um coração que deseja orar. Amém? Deus abençoe, Diego. Amém. Muito bom, né, gente? Então você tinha cabelo? Eu não pensei com cabelo. Caramba, me quebrou essa pregação ali. Puxa, como é fácil a gente namorar, né? E como é fácil a gente se quiser animar quando a gente ora. De fato, ele trouxe pra gente hoje uma nova ótica, né? Essa passagem não conhecida já por nós, né? É isso que falou muito comigo. Eu estava lembrando, né, de uma historinha de um africano, que um jovem africano, né, que ele saiu para dar uma volta no centro e ele encontrou no mercado municipal várias senhoras costurando, né, e as senhoras usando aquelas roupas bonitas africanas, né, coloridas e tudo mais. E ele ficou parado olhando para aquilo, para aquela cena. E ele volta para casa depois daquele dia, ele dobra os joelhos e faz uma oração bem simples, né? A única oração, as únicas palavras que ele disse na oração era a seguinte: Senhor, eu quero ser a linha e o Senhor é a agulha. Porque ele tinha reparado que enquanto as senhoras cozinhavam, aquela linha obedecia a agulha por onde a agulha batesse. A linha atrás, e ela não se enrolava, ela não quebrava, ela permanecia na obediência da agulha. E ele não sabia direito dizer as palavras, mas aquela cena ele guardou para si e foi para casa com isso, né? Que o Senhor seja minha agulha e eu seja o fio. Onde o Senhor quiser bater, onde o Senhor quiser costurar, que eu esteja maleável, que eu esteja aqui com o meu carretel em dia, só liberando, né, para as pessoas que estão necessitadas, para as pessoas que estão à minha volta e eu estou, né, percebendo alguma coisa. E desde então, né, acho que esse é o nosso papel de fato, né, ser essa agulha, ser essa linha obediente, né, esse carretel abastecido para poder tecer esse grande tapete de Deus, né, na história da humanidade. Eu gostaria de orar mais uma vez, eu não sei se vocês querem cantar mais uma. Eu vou pedir para você colocar a mão sobre a pessoa que está do seu lado agora e aproveite esse tempo de oração. Peça para o Senhor encorajá-la, renovar a vida de oração dela, dele. Oh Deus, nós viemos aqui, Senhor. Viemos hoje aqui para ouvir a Tua palavra e a Tua palavra falou conosco, Senhor. Nós queremos assim. Nos ajuda, Senhor, a continuar, Senhor, cultivando a nossa vida de oração. Quando não for pelo prazer, Senhor, quando não for pelo amor, que seja pela obediência, Senhor. Mas que cultivemos, Senhor, e prossigamos cultivando uma vida de oração, Senhor. Precisamos, Senhor, poder consultar com o Senhor. Precisamos fazer do Senhor o nosso terapeuta, Senhor. Precisamos ir até o Senhor e falar tudo, Senhor, que nós temos guardado nesses dias confusos e perdidos, complicados. Que o Senhor seja o nosso terapeuta, o primeiro, Senhor. Que tenhamos acesso disponível ao Senhor, Senhor. E quando a resposta não vier, Senhor, de imediato, que possamos fazer como essa viúva, Senhor, insistir. Que possamos voltar e dizer tudo de novo, Senhor, e insistir cada vez mais, até que o Senhor nos responda, porque foi isso que Jesus disse através dessa parábola, Senhor, que possamos, Senhor, persistir, perseverar, Senhor,
na oração, cultivando uma vida, Senhor, de oração. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te pedimos assim. Ajuda esse meu irmão, ajuda essa minha irmã, Senhor. Ajuda a minha família, Senhor, os meus amigos a estarem mais conectados com o Senhor, a serem intercessores, ó Pai, a intercederem por si mesmo e também por outras pessoas. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Senhor. Faça, Senhor, algo novo em nós, Pai, e chama-nos, Pai, para a intimidade, Senhor, cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, gente. Os avisos são simples, né? Quarta-feira a gente está aqui na reunião de oração. No domingo a gente vai estar aqui de novo. E no sábado a gente tem nosso satélite, né? Sábado, 4 horas da tarde, tá bom? No dia 8 de junho, já tem bastante tempo, então eu estou falando para vocês se programar. A gente vai fazer de novo aqui essa adoração, né? Paixão por Jesus, que é o nome que a gente chama. E vai ter algumas igrejas convidadas, né? Não sei se o João quer que fale agora. Pode falar, né? Vai vir a igreja de Diadema, que sempre vem, 2 igrejas lá, queridos, e o pessoal do som também vai estar aqui com a gente. E então a gente vai estar aqui dia 8 adorando o Senhor junto. Aproveita esse tempo para ficar orando por isso, tá bom? É dia 8 de junho, não de maio, tá? Tem horário? Vai ser das 10 da manhã às 2 da tarde, né? Não? Das 10 às 3? Tá. Das 10 às 3, provavelmente vai ter um lanchinho. Não sei se a gente vai conseguir dar almoço, porque parece que o pessoal do som lá vai vir em peso, então a gente é pequeno, né? A gente é quantidade pequena, são 4 vezes mais que a gente, então não faz sentido a gente preparar um almoço assim, para muita gente. E depois a gente tem que lavar ainda. Então, ou seja, acho que vai ser lanchinho mesmo, tá bom? Um patezinho com coisa básica, assim, mas vai ter. Mas assim, cultivem também um jejum já, se preparem para vir um jejum. E isso aí. A gente está, né, no plano de leitura bíblica, a gente está estimulando vocês a se engajarem com isso. O Silas hoje falou de oração, né? E agora a gente vai começar a falar de adoração, tá bom? Essas 3 coisas são os pilares da nossa fé e a gente precisa, né, manter isso vivo e aceso dentro de nós. Beleza, povo? Hã? Ah, tá, é verdade. O pastor vai viajar para a Coreia, vai essa semana e volta só dia 17, se não me engano, né? De abril, 17 de abril. E vai ficar um tempo lá. Então estejam orando por ele, pela Samani também. Está lá na Coreia, acho que eu posso falar, não sei, mas pode. Está na Coreia tratando, né, de uma enfermidade muito séria, muito grave, né? E agora o pastor vai para lá para visitá-lo. Então, orem também por isso. Amém? Mais uma? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por hoje. Peraí. É muito que a gente está falando, meu Deus, tem que interromper. Mas vamos orar por eles, né? Pela Luísa que está grávida também. Como é o nome do neném? Joaquim. Joaquim vai ser meu sobrinho. A Laia, né? Vem cá. Vamos orar por eles. Ô Samu, vem cá fazer essa pressão aqui. Já põe em prática já o que ele pregou. Quem quiser vir é para vir, ou quem quiser vir fica lá. Pode vir aqui então, o pessoal que quiser orar. Quem não lavou a mão não coloca a mão no luz. Vou orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Silas, da Luísa. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a vida deles.
por todo o tempo que o Senhor tem caminhado junto a eles, Pai, por todo o conhecimento verdadeiro que eles têm do Senhor, Pai. Peço que nesse tempo que eles têm pela frente, o Senhor aproxime eles ainda mais de Ti, que eles se tornem homem e mulher de Deus, Pai, e que eles se tornem cada vez mais próximos um do outro também, que eles se entendam cada vez mais como casal, daqui a pouco como pai, como mãe. Peço que o Senhor derrame, Senhor, Tua graça, força, para que eles consigam ser uma bênção, Pai, na vida do Antônio, Pai. E que esse filho traga muitas alegrias para a vida deles, Senhor, e que eles consigam viver tudo isso, Senhor, com a leveza, a graça do Senhor sobre a vida deles, e que o Senhor traga toda a provisão, Senhor, todos os custos, todas as necessidades que eles necessitam nesse tempo, Pai. Que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Mas tem mais uma coisa, gente, que eu não posso deixar de falar, que é a nossa presença aqui no Guilherme, a Sofia, da Luísa. Cadê a Maria? Maria. Nossa, como vocês fazem falta, cara. A gente sabe que... Ele vai chorar, irmão. Vai chorar, ele vai fazer eu chorar. Não, duro, né? você. A dor do parto é complicada. As mulheres podem dizer isso, que a dor do parto é complicada, mas é dor de alguém parte. Nada disso aqui, ó. Nossa, eu sinto muita falta de vocês, mas espero que o Senhor esteja cuidando, que vocês estejam, né? Que vocês estejam experimentando coisas boas do Senhor, né? Nossa. Vamos vocês. Tá bom, Maria e Luísa e Sofia? Deus, muito obrigado mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo estejam presentes em nossa vida, não somente hoje e aqui, mas para todo sempre, Senhor. Nós viemos em paz e voltamos em paz agora aos nossos lares, Senhor. Continua cuidando de cada um de nós. Essa é a nossa oração. Amém e amém.